Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz e o que eu vou falar hoje é sobre quais são os meus remédios. Quais são os remédios que eu tomo? Então, os remédios que eu tomo são os para transtorno bipolar tipo 1, que geralmente são o estabilizante de humor e o antipsicótico. O estabilizante de humor eu tomo numa dose correta ali para segurar as variações de humor, né? E o antipsicótico é uma dose que é abaixo da dose necessária para pessoas com esquizofrenia. Então não chega a ser uma dose muito alta, é uma dose baixa, bem baixa, ao ponto de parece que ela não é eficiente para pessoas que estão em psicose. Mas ainda assim eu tomo porque aparentemente ele potencializa o efeito do estabilizante de humor. Mas uma coisa que eu quero dizer a mais sobre a questão dos remédios que eu tomo é que às vezes algumas pessoas me perguntam sobre esses remédios com a intenção de saber qual é o melhor remédio também para o tratamento dela. E é muito importante que essa pessoa tenha consciência que se um remédio faz bem para mim, não significa que também vai fazer bem para ela, porque é muito, mas muito variável. Tem que considerar que se um remédio funciona para mim, pode não funcionar para ela. Então, a minha condição é diferente. Tem muitas variáveis que geralmente só os médicos vão saber. O meu caso que aconteceu do NIDS, do Neuroleptic Induced Deficit Syndrome, foi um caso que aconteceu que nem o médico sabia, onde eu tomava o antipsicótico numa dose alta e me causava sintomas da esquizofrenia. E por causa disso, eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Então depende muito, é muito variado. Tem muitas variáveis que precisa da ajuda de outras pessoas para calcular. No caso, seria os profissionais da saúde mental e médicos que ajudariam a entender bem todo esse esquema do remédio. Além disso, tem que entender que não é apenas o remédio que faz o tratamento funcionar. O remédio é só uma parte do tratamento. É só uma pequena parte do tratamento, eu diria, né? O remédio ele faz controlar os sintomas, mas tem outras questões, como a terapia, que é muito importante, fazer exercício físico, pegar sol, comer alimentos saudáveis, fazer uma dieta saudável, se for o caso, socialização, não socialização forçada, né? Mas socialização de acordo com a sua personalidade. E se divertir, ter um trabalho, ter um propósito. Não digo fazer um trabalho forçado, né, que aumente o teu estresse, porque daí pode ser negativo, mas ter um trabalho que faça com que você se sinta útil. Essas coisas contribuem muito pro tratamento do transtorno bipolar e muitas pessoas não consideram. Acham que apenas os remédios vão fazer a diferença. E muitas vezes você pode só ali tomar o remédio e ter uma crise igual. Tem pessoas que têm melhores resultados quando elas estão num bom ambiente. Elas estão num ambiente externo melhor, talvez com o apoio da família, talvez nas melhores condições de terapia, nas melhores condições de alimentação, de amigos que apoiam,
da comunidade que apoia. Essas pessoas, que às vezes podemos dizer sim que são pessoas sortudas, e que bom que elas são sortudas, faz bem para elas. Essas pessoas têm melhores condições de terem bons resultados no tratamento e não apenas o remédio que elas tomam. Essas pessoas sem essas condições, sem essas outras variáveis, poderiam estar passando mal, mesmo com remédio. Já uma pessoa que tem lá más condições, a família não apoia, a família é tóxica, os amigos abandonaram, ela não faz uma boa alimentação, come apenas, não sei, comidas ruins, ela não faz exercício físico, evita fazer exercício físico, não pega sol, tem pouca socialização, não tem um hobby que seja. Essas pessoas, elas já têm, talvez, né? Muito provavelmente elas vão ter menores condições de ter um bom tratamento do transtorno bipolar, se comparado a essas outras pessoas que têm boas condições. E as questões monetárias, questões financeiras, contam também. Porque imagina você estar apertado no dinheiro e isso gera um estresse para você. E esse estresse conta na tua saúde mental também. Então, são todas variáveis que a gente deve contar para a pessoa ter um bom tratamento do transtorno bipolar. Não são apenas as variáveis do remédio. Ah, tomou o remédio e deu, acabou. Não, não é isso. Remédio não é milagre. Remédio não é milagre. Tem coisa muito mais... outra coisa, a espiritualidade. A espiritualidade também conta. Se a pessoa sentir que é isso que faz sentido para ela, né? Quero dizer, a espiritualidade conta muito na melhora do tratamento também. A religiosidade ou espiritualidade. Então não é só remédio. Às vezes me perguntam sobre o remédio. É sim uma pergunta um pouco invasiva. Eu já respondi algumas vezes. Mas às vezes me perguntam e fico assim, será que esse cara ou essa pessoa tá me perguntando só porque, sei lá, quer tentar esse remédio? Porque eu já teve vezes, tá? Já aconteceu de uma pessoa me dizer que tentou comprar um remédio de forma clandestina porque eu falei que tomava esse remédio. E daí como eu fico? Fico assim, eu que influenciei essa pessoa a tomar o remédio, um remédio que ela nem deveria estar tomando. E não adianta dizer, às vezes, né? Às vezes não adianta dizer, não, consulta o teu médico para saber o melhor remédio. Consulta o teu médico. Parece que não adianta dizer. Às vezes parece que não adianta. Daí, às vezes sinto que a responsabilidade cai em cima de mim. Por isso que às vezes é importante eu não responder coisas específicas como, qual remédio eu tomo? Ou, eu digo, né, do modelo do remédio. Às vezes é importante não responder. Às vezes é primordial para mim, até mesmo porque não é o certo eu fazer isso. É importante a pessoa buscar auxílio médico. Ela buscar conversar com as outras pessoas que são profissionais da saúde mental sobre o remédio que ela deve tomar. Sobre como ela deve fazer o tratamento. Isso é uma busca com os profissionais. Certo? Então, tem websites que a pessoa posta a opinião dela sobre um determinado remédio. Pode buscar esses websites. Só que eu não recomendo ao todo. Eu não recomendo ao todo mesmo. Esses websites são em inglês, quem quiser pesquisar, mas não recomendo ao todo. Tirar eles como opinião ou como certeza de que você deve comprar esse remédio
ou que você deve continuar o tratamento, tentar convencer o seu médico. Você pode sim pesquisar sobre o remédio, obviamente você pode, para considerar ele, mas sempre ouvindo o seu médico, sempre conversando com ele. Isso sim é importante fazer, mas não se basear na opinião de outra pessoa e até mesmo não se basear em como uma outra pessoa está se saindo para fazer o seu tratamento. Porque varia de uma pessoa para outra, varia muito. Tem muitas variáveis nisso tudo. Então era isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por assistirem e ouvirem até aqui. E até a próxima. Valeu!